Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do módulo 1. Vamos começar então falando sobre a face. O que é, né? O rosto, o que é a face? Essa coisa que a gente tem aqui no topo do corpo, né? Como diria sua mãe, que não serve só para segurar cabelo ou para separar uma orelha da outra, né? Então, o que é a nossa face? Além de estar alocando aqui um dos principais, se não o principal órgão do nosso corpo, que é o cérebro, para que mais que serve então a face e qual que é a relação dela com o nosso estudo, com as microexpressões faciais? A palavra face deriva do latim, segundo alguns estudos, baseando-se ali em duas palavras. A primeira palavra então é facies ou facies, que em latim significa aparência, figura, amostra, ou seja, aquilo que está visível, né? Aquilo que está à mostra. E a segunda palavra é facere, que significa fazer, movimentar, né? Ou seja, aparência, né? A figura superficial que faz algo, ou seja, que se mexe. Na origem, né, do nome da face, a gente já entende que era algo que é observável e que gera movimento, ok? Em algumas culturas ao longo dos anos, a face foi retratada como tendo a capacidade de mostrar o que a nossa alma sentia, ou seja, o nosso eu interior, nossa alma, nosso estado emotivo, ele seria possível de ser transmitido por meio da nossa face. Você tem, por exemplo, esculturas e talhações antigas de povos indígenas que mostravam ali faces de guerra ou faces de felicidade, quando o contexto era falar de determinado ritual que era feito para comemorar. Você tem, por exemplo, passagens na Bíblia falando que você não deve demonstrar com a sua aparência, não deve fazer o rosto de quem está de jejum. Se você estiver jejuando, você não pode mostrar isso. Então, os povos antigos sempre trouxeram essa ideia de que era possível expressar a nossa alma, certo? Por meio da face, e que de certa forma dava para entender, olhando a face de outras pessoas, o que é que elas estavam sentindo, ok? Havia um contexto ali qualificável e emotivo para isso. E essas ideias, como vocês vão ver no decorrer do curso, não estão erradas. A gente só vai aprender a detectar de fato o que é possível analisar na face, quais as pistas corretas do ponto de vista da técnica das expressões faciais e o que são de fato as emoções. Vocês vão aprender aqui que emoção não é o mesmo que pensamento. Não é porque você consegue entender, né, ou ler as microexpressões faciais de alguém que você sabe automaticamente o que essa pessoa está pensando. Esse aqui então é o fim de mais uma aula. A gente se vê na próxima aula então.